porém não são invencíveis. Deus já provou para nós que eles são possíveis de serem vencidos. Então, cada enfermidade, cada problema, como disse Isaías, né? Isaías 41, deixa eu pegar aqui esse texto. Isaías capítulo 41. Ele diz assim, a partir do 6, ele diz: um ao outro ajudou, e ao seu companheiro disse: esforça-te. Ou seja, tem bom ânimo. E o artífice animou o ouvires, e o que alisa com o martelo, e o que bate na safra, dizendo da coisa soldada. Boa é. Então com pregos o firma, para que não venha a mover-se. Isso aqui Isaías dizendo: mas tu, ó Israel, servo meu, tu, Jacó, a quem elegi, semente de Abraão, meu amigo, tu a quem tomei desde os fins da terra, te chamei dentre os seus mais excelentes e te disse: tu és meu servo, a ti te escolhi e não te rejeitei. Não temas, porque eu sou contigo, não te assombres, porque eu sou teu Deus. Eu te esforço, eu te ajudo, eu te sustento com a destra da minha justiça. E eis que envergonhados e confundidos serão todos os que se irritarem contra ti, tornar-se-ão nada, os que contenderem contigo perecerão. Nós temos aqui, na mensagem, há um homem que pode acender a luz, uma história bastante conhecida sobre aquela criancinha que ela se encontrava dentro daquele prédio. O irmão Brana diz lá no Colorado, no parágrafo 265, ele diz assim, que havia uma menininha que estavam com eles. E aonde eles estavam, o profeta fala assim, ali dentro, eles acenderam aquelas luzes. Que coisa! De repente o profeta diz assim, punha-se a mão, não podia se ver nada, né? À frente assim, a mão à frente, não conseguia enxergar. E havia uma menininha que se encontrava ali e começou a gritar. A gritar. E ela estava morta de medo. O medo tem sido uma das coisas que tem prejudicado bastante, né? O medo nos leva a perder muitas coisas. E o diabo tem tentado colocar medo em cada um de nós. Assim como ele tentou colocar medo naquele povo elegido por Deus, que havia sido chamado para sair do Egito, para ir para uma terra onde manava leite e mel, chegou um certo trajeto do percurso ali, num certo ponto do trajeto, do percurso, da caminhada, que eles pararam em um determinado lugar e Moisés pediu que eles fossem espiar a terra. E assim foram, um de cada tribo, 12 homens. Como nós já conhecemos a história, até o nosso pastor citou sobre isso no último domingo, na mensagem de Israel e a igreja, na quarta parte, falando sobre aqueles 12, 10 voltaram assustados, com medo de enfrentarem aqueles gigantes, ou seja, os problemas, as enfermidades, coisas mais que nós poderíamos colocar, né? Mas, no entanto, havia 2 que estavam ali também convictos de uma coisa, que Deus era capaz de conquistar aquilo, de dar aquilo para eles, porque quem prometeu não foi Moisés, quem prometeu não foi Josué, não foi Caleb, não foi nenhum dentre eles ali que havia feito uma promessa para eles, que conseguiria colocar eles dentro daquela terra, onde manava leite e mel. E assim foram.
E passaram ali 40 dias, está em Números 13, 40 dias. E lá eles viram de tudo, viram que eles teriam que enfrentar. No entanto, enquanto 10 voltaram assustados, 2 voltaram animados. E aqueles 2 conseguiram ajudar muita gente, que por causa daquela informação daqueles outros 10, aquele povo havia ficado meio assustado, com medo, preocupado, será, na dúvida, que nós somos capazes mesmo de conquistar esta terra. Estou fazendo um resumo, irmãos, da história. E logo em seguida, quando eles voltaram, eles trouxeram uma coisa, diz o profeta. Eles trouxeram a evidência da terra. O que era a evidência? Era aquele cacho de uva que 2 homens tiveram que carregar. Então eles trouxeram a comprovação que a terra era exatamente como Deus havia falado para eles. Então eles estavam certos, eles tinham a comprovação, a confirmação que a terra era exatamente aquilo que Deus havia prometido. Então, com aquela evidência, eles se firmaram. Ao ponto daqueles 2 voltarem entusiasmados, como nós estamos entusiasmados nesta noite, que Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. E aí nós podemos dizer para os nossos irmãos, o irmão Domingos, e assim eu ouvi o nome de uma irmã também, que nós temos a evidência, nós temos a comprovação da terra, da qual nós estamos firmados. Ela é exatamente como Deus disse que ela é. Nós estamos no que é verdadeiro, nós temos evidências o suficiente que Ele pode tirar os nossos irmãos desta situação. Basta Deus estalar os dedos. Haverá saúde naquele corpo enfermo, alegria naquele que está abatido. Aquele que está triste saltará de alegria. Aquele que está com medo será cheio de coragem. Nós temos o suficiente para comprovar que aquilo que nós temos é o suficiente. Deus já provou, Deus já comprovou para nós, através do quíntuplo, através do seu profeta. Enquanto muitos nos últimos dias, os quais nós estamos vivendo, que nosso profeta ainda estava aqui nesta terra, o irmão Brana trouxe de volta aquilo que muitos diziam que já não significava nada. Muitos diziam para o profeta, os dias de milagre já passaram, William Brana. Não existe tal coisa como cura divina. O irmão Brana provou, confirmou que não havia passado. E nós temos provado disso. Quantos de nós já nos deliciamos destas coisas? Desse banquete de Deus, que é a sua palavra para nós, é o que tem nos sustentado de pé. Nós temos a evidência. Quantas coisas que nós somos testemunhas, oculares e audíveis, de Deus livrar irmãos de certas demandas, de certas enfermidades, de certas coisas. Só que o diabo, ele nunca será verdadeiro, ele é o pai da mentira. E aquela menininha, ela estava com medo, porque estava escuro, ela não conseguia ver à frente. Uma mão assim à frente, ela não conseguia enxergar. Estava tão escuro, a coitadinha agarrava-se em toda parte e procurava berrar. Ela entrou numa histeria e chamar pelo seu papai e mamãe em toda parte. Ela simplesmente não podia suportar, estava tão escuro.
ela nunca vira tanta escuridão. E esta menininha que estava ali, ela gritava com toda a força dos seus pulmões. Oh, irmãos, a ponto de entrar em histeria, quase como a noivinha está. Mas há um poder escondido dentro desta noivinha, que está sendo alimentado pelo Espírito Santo. Mas você sabe de uma coisa? Você sabe de uma coisa? Enquanto ela estava ali gritando de medo, o nosso irmãozinho chamado William Brana gritou para esta noiva. Ele gritou e disse: irmãzinha, não temas. Não temas, não tema, noiva do Senhor Jesus Cristo, porque ele se achava bem ao lado do engenheiro, bem ao lado daquele que prometeu estas coisas para nós, e isto não falhará, porque ele é suficiente para cumprir com cada uma das suas promessas. Ele disse: há um homem aqui que pode acender a luz, há um homem aqui que pode acender as luzes nesta hora. Coisas esquisitas que às vezes até a medicina desconhece, mas Deus pode acender a luz para aquele médico. Como eu ouvi hoje de um médico, um cardiologista, dizendo: olha, eu já vivi quadros que nós estávamos com um paciente que nós não sabíamos o que fazer, e de repente Deus me dá uma luz, me despertar para algo, e eu rapidamente começar a agir sobre uma inspiração, e quando é fé, aquela mulher estava bem, aquele homem estava bem, aquele que estava quase morto na UTI, Deus tirar aquela pessoa dali. Deus tem inspirado estes homens também, que têm trabalhado para dar saúde para o povo. O profeta diz que haverá bons lugares para bons médicos. Mas nós estamos aqui nesta noite em um lugar onde nós temos a plena certeza e a convicção que há um homem aqui que pode acender a luz para nós, nos mostrar o que nós devemos fazer e como fazer. Não teme, irmãzinha. Ó, o profeta de Deus gritando para você nesta noite: não tema, irmãzinha. Assim como Isaías gritou: não te assombres. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Não precisa ficar com medo. O diabo tira proveito das circunstâncias, dos problemas. Aí diz o profeta assim, ó: ele pode fazer esta palavra viver nesta noite, como ele fez, como ele está fazendo e como ele continuará fazendo até o dia em que nós estivermos aqui. Como ouvimos do nosso saudoso pastor Joaquim Gonçalves dizendo: se nós necessitávamos da cura divina há algumas décadas atrás, quanto mais agora, que existe tantas coisas, até os médicos desconhecem. Mas, diz o profeta gritando para a noiva do Senhor Jesus Cristo, ele pode fazer esta palavra viver. Você pode sim, por que não? Por que não? Porque nós não somos dignos? Nós não somos, se nós fôssemos olhar para nós mesmos. Mas Ele nos fez dignos, Ele nos deu condições. Nós não sabemos como Ele vem, nós não sabemos como, quando Ele vem. Eu não sei nada sobre isso, porém Ele está aqui nesta noite, diz o profeta, para dar vida aos nossos irmãos que estão acamados, para os nossos irmãos que estão abatidos, irmãos que estão na UTI. Nós temos o poder de tirá-los de lá. Nós temos este poder de dar saúde para cada um deles, porque isso é nosso. Isso nos pertence, somos herdeiros destas coisas. E todas as vezes que nós ouvirmos sobre o poder da palavra, o que ela significa para nós, o quanto nós entendemos sobre ela,
Todas as vezes que nós ouvirmos aqui, nós temos que lembrar disso. Nós somos herdeiros de todas estas coisas. Isso nos pertence. Isso nos pertence. Diz o profeta: eu não sei, porém Ele está aqui. Ele está aqui para acender as luzes para você nesta noite. Não importa qual seja o seu problema, sim, Senhor, Ele é a luz que nós precisamos. Aí de repente, Josué e Calebe entusiasmou aquele povo, e aquele povo seguiu marchando, tomando posse de cada centímetro daquela terra. Porque a promessa era que eles possuiriam aquilo. E nós estamos tomando isso. Cada centímetro, cada polegada, lutando por esta coisa, lutando por aquilo que nos pertence, porque o Evangelho de Deus, quando Ele nos chamou, quando Ele nos colocou, Ele nos chamou para ir para um piquenique, para um lugar onde nós não teríamos mais problemas. Muito pelo contrário, o profeta chega a dizer, pastor Jonas, que quando Israel chegou, possuiu aquela terra, não significava que eles estavam livres dos problemas, das guerras, de coisas. O profeta diz isso, é por isso que nós não podemos abaixar a guarda. A nossa guarda é a palavra. Nós temos que estar com ela aqui, no nosso punho.